Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu quero dar as boas-vindas para quem chegou novo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz de ver que os vídeos estão tendo algum resultado, estão ajudando de alguma forma. Quero agradecer também todos os comentários, as mensagens, os compartilhamentos. Tudo isso só me mostra que eu estou no caminho certo. Esse vídeo talvez vai ficar um pouco diferente dos outros, porque hoje eu trouxe um relato pessoal de algo que tem acontecido comigo no meu processo. Eu fiquei um tempo sem gravar, porque eu tô passando por um momento assim um pouco desorganizada mentalmente, sabe? Eu já venho de uma caminhada longa aí, a minha dinâmica tem quase 10 anos, e nesse tempo eu venho de uma caminhada de cura muito profunda. Então, eu já me submeti a diversas curas, né, e aí, após me submeter, eu fiz vários cursos também de formação, né, em várias coisas que eu experimentei e que eu notei que tinham resultado. Então eu sou psicóloga e já passei pela constelação familiar, pelo reiki, barras de axis, magia, que a magia é uma coisa que eu uso muito até hoje no meu dia a dia, desde que eu aprendi, eu continuei estudando e eu tô sempre usando, né, porque foi algo que realmente trouxe muito resultado. E, e recentemente eu comecei uma formação em terapêutica tântrica. Então a gente está sempre ouvindo falar sobre a Kundalini nas chamas gêmeas, e eu tenho algumas amigas que já vêm desse caminho do Tantra e já sabia muito superficialmente, né, algo sobre Kundalini, sobre o Tantra, mas eu nunca tinha de fato experimentado nada. Já tinha feito algumas meditações tântricas, eu já vinha sentindo alguns efeitos da Kundalini, né, sendo ativada no meu corpo, mas ainda não tinha passado por nenhum processo mesmo dentro dessa terapêutica. E agora na formação a gente se submete, né, a muitos processos. Além disso, eu trabalho com as medicinas da floresta, já falei aqui em outros vídeos, e já há um tempo eu percebi, né, e a gente já sabe que a medicina da floresta, quando você faz o uso dela, ela tem essa capacidade de ativar a Kundalini. Não são todas as pessoas, né, claro, não é todo mundo que vai consagrar uma medicina e que vai ter sua Kundalini ativada, mas ela costuma potencializar esse processo. E esse vídeo não é um vídeo para falar, eh, esse vídeo não é um vídeo que tem a intenção de trazer uma teoria ou um conceito ou explicar o que seria a Kundalini, apenas para compartilhar o processo que eu venho passando, né. Então, quando eu comecei essa formação e comecei a passar por esses processos, fazer as meditações, né, e fazer todo o processo dentro da terapêutica tântrica, eu senti que eu fiquei um pouco desorganizada, mentalmente mesmo, assim, eu não estava conseguindo ter acesso aos meus guias, a minha cabeça ficou um pouco, eh, ansiosa, e eu estava muito preocupada, porque eu queria trazer vídeos aqui para vocês, mas eu não estava conseguindo ter, assim, uma inspiração, né, uma ideia de algo para falar para vocês, estava, assim, com a mente muito agitada, e e aí eu resolvi respeitar esse tempo, porque eu não quero ficar trazendo aqui conteúdo só por trazer, eu quero trazer quando eu realmente sentir que é algo que é importante trazer, quando eu sentir que meus guias estão me pedindo para trazer, e eu passei aí umas 2 ou 3 semanas sem conseguir sentir isso. Então eu não gravei, fiquei ali no meu processo, integrando. Então, recentemente a gente fez uma cerimônia aqui com as medicinas, e eu tive uma ativação muito intensa, né, da Kundalini. Muito intensa, e eu não sei, se as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, se têm esse conhecimento sobre Kundalini, se já passaram por alguma experiência parecida, mas eu vou aqui contar a minha experiência. Era uma consagração que não tinha nenhuma relação com esse assunto de chamas gêmeas, nenhuma relação com essa conexão.
eu não estava buscando nada sobre isso. Confesso que na hora que a consagração começou e que eu tomei a medicina, eu até pensei que talvez eu poderia acessar alguma intuição, né, ter alguma clareza de algo que eu poderia trazer para vocês. Foi uma coisa até que eu pedi no início da cerimônia, mas essa não era a finalidade do trabalho em si. E no decorrer da cerimônia, eh, as coisas foram acontecendo, né, eu fui fazendo o meu processo ali de expansão da consciência, e depois o efeito da medicina começou a diminuir, e ele começou a diminuir, só que aí eu tive uma ativação muito intensa da Kundalini, com uma expansão de consciência muito grande, aonde eu senti aquela energia muito forte percorrendo todo o meu corpo, e é uma energia orgástica, mas não é genitalizada. Pelo menos essa experiência para mim não foi uma experiência onde essa energia orgástica foi genitalizada. Ela só estava em todas as células do meu corpo e a minha consciência foi jogada para um lugar, eh, para uma consciência, para uma outra consciência fusionada dentro dessa dinâmica de chamas gêmeas. Eu estou tentando colocar em palavras para vocês algo que é inexplicável, né? Um fenômeno espiritual, energético e inexplicável. Então, assim, se ficar um pouco confuso, eu peço que vocês me perdoem. Eu estou tentando trazer aqui o que foi essa experiência para mim. Quando começou essa ativação, eu comecei a sentir no meu corpo, de repente eu já não estava mais no corpo, eu não sei quanto tempo demorou a experiência, eu sei que aquela energia era uma energia muito boa, uma energia maravilhosa, um êxtase, e a minha consciência foi lançada para esse lugar de fusão, fusão completa, total. Nesse espaço de fusão, aonde a minha consciência foi, era um espaço onde eu era o meu complemento e o meu complemento era eu. Então, assim, fica difícil explicar para quem nunca passou por um processo de Kundalini, para quem nunca experimentou uma consagração de medicina da floresta, mas eu estou aqui dando o meu melhor, tentando explicar para vocês o que foi que eu senti, o que foi que eu experimentei, né, nesse processo. Eu fiquei ali um tempo, meu corpo provavelmente ainda estava vibrando, eu já não sentia mais o corpo, mas eu sei que o processo começou com essa vibração muito intensa, né, e era uma sensação de êxtase, de muito prazer, um prazer divino, uma explosão de amor, e eu me lembro de sorrir, e quando eu sorria, era ele que sorria, sabe? Fica difícil explicar, mas era isso, eu sentia como se eu fosse ele, e ele fosse eu, é uma sensação inexplicável, inexplicável, de união total, absoluta, completa, fundida, sabe? Essa consciência fusionada. Quando a gente fala da fusão das chamas gêmeas, eu acredito que é isso, sabe? É esse lugar onde os dois são um. É o yin e o yang ali, aquele símbolo do yin yang, perfeitamente. Eu pude experienciar isso no meu corpo, na minha consciência, na minha energia, na minha vibração. E foi uma coisa incrível, incrível. E assim, aí logo em seguida, quando eu retornei, né, e voltei para o meu corpo ali, dentro dessa experiência eu tive uma catarse muito forte, acho que eu fiquei 30, 40 minutos chorando muito, muito, muito. Era um choro de emoção, um choro de amor, era um choro que tinha um riso misturado ali, uma catarse profunda, porque eu senti em todas as células do meu corpo uma explosão de amor divino. É como se eu tivesse tocado esse divino, sabe? Foi uma experiência muito forte, muito bonita, e naquele momento eu tive a certeza de que nada, nada nos separa dos nossos complementos. Nada me separa do meu complemento. Não existe nada, sabe? Que pode me separar dele. Então, tudo isso que a gente vivencia aqui na matéria é tudo ilusão, porque essa consciência fusionada, ela já é real. Ela está num outro plano mais elevado, e a missão das chamas gêmeas é ancorar esse sentimento. É uma bomba atômica de amor, sabe? É difícil colocar em palavras. Eu quis trazer para vocês porque eu não consigo encontrar uma outra forma de explicar para vocês o que é isso, senão relatando o que eu vivi. E
essa consciência fusionada ali, onde eu era ele era eu, e um êxtase, um prazer, um amor, era Deus, era tudo, sabe? E foi muita emoção, foi muito emocionante, eu me senti de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes, e eu senti que foi feito uma espécie de download dessa consciência fusionada, sabe? Não sei, isso tem 2, 3 dias só, tá, que aconteceu, eu ainda tô no processo de integração, em alguns momentos eu ainda sinto um estranhamento, porque é como se eu realmente tivesse feito um download, tem algo diferente dentro de mim acontecendo aqui, e eu ainda não sei quais serão os desdobramentos disso na matéria, se vão haver desdobramentos ou não, mas eu sinto que algo mudou, né? E aí, à medida que as coisas forem se materializando, eu vou trazendo para vocês. O que eu entendi que quando eu tive essa experiência e voltei, eu já voltei mais organizada, com a mente mais tranquila e conseguindo acessar já os meus guias, e algumas mensagens. Então, o que eu entendi é que esse tipo de download, ele está sendo proporcionado, ele está disponível, né, para todas as chamas gêmeas que estão encarnadas nesse momento no planeta Terra. Esse download dessa consciência fusionada, independente se você está junto, se você está em união física ou não, esse download está disponível. O que interfere é o tanto de abertura que você tem para acessar essa energia, sabe, de amor incondicional, de completude. Não tem outra palavra, né? Assim, na verdade, não existem palavras que possam explicar o que foi isso, mas é uma energia de inteireza, de fusão mesmo, de união com o todo, e principalmente o masculino e o feminino, sabe? Divinos, completos, unificados, fusionados. E as chamas gêmeas estão recebendo nesse momento no planeta, como o ancoramento dessa energia se faz urgente, as chamas gêmeas estão recebendo esses pulsos vibracionais, sabe, de energia. A questão é, quando a gente fala de Kundalini, a gente está falando de uma energia que vai atravessar todos os seus chakras, né, alinhando e acendendo todos eles, e cada chakra está relacionado a uma área da sua vida. E aonde você tem bloqueios, muitas vezes você, quando começa uma ativação de Kundalini, ela vai despertar os seus bloqueios primeiro, para que eles sejam limpos, para que esse chakra seja equilibrado, para que ela possa ir subindo cada vez mais. Então, dependendo da quantidade de bloqueios que você tem, de crenças, de curas que você ainda não conseguiu fazer, talvez a sua abertura seja ainda um pouco menor, você ainda não consiga acessar esse nível de consciência dessa união. Mas se você continuar no seu trabalho de cura, de expansão, você vai acessar. A Kundalini nas chamas gêmeas é algo que é inevitável que ela se ative, sabe? Então, esse processo de cura, tanto física, emocional e espiritual, isso tudo faz parte, até para que você tenha uma ativação mais tranquila. E o que eu senti ali no momento é que eu não preciso da presença física dele. Eu entendi, sabe? Se essa presença física vier, é claro que eu vou amar. Eu não deixei de desejar a presença física dele, mas eu entendi e eu senti em todas as células do meu corpo que eu não preciso, porque nós já estamos unidos, nós já estamos fusionados em um outro nível. Essa fusão ainda não está aqui concreta na matéria, né? Eu ainda não tenho uma comunicação telepática clara com ele, a gente não está unido, a gente não tem isso. Mas eu fui até o lugar onde isso já é real. Então, para mim, ficou muito, assim, foi um conforto tão grande, foi uma emoção tão grande, um amor tão grande, uma explosão, sabe? Uma bomba atômica de amor. E eu só queria compartilhar com vocês, assim, eu ainda tô elaborando tudo isso, como eu falei, ainda tô sentindo um certo estranhamento em alguns momentos, não sei qual a repercussão disso, se foi só uma experiência que eu, né, fui abençoada e tive essa oportunidade e a minha vida vai continuar igual e o processo vai continuar igual, se essa experiência vai acelerar o meu processo aqui, né, se vai repercutir no campo dele, se ele sentiu lá, eu não falei com ele,
Então, eu não sei nada ainda do que isso vai trazer. O que eu estou trazendo para vocês é isso, é compartilhando essa experiência, que pode parecer loucura, como eu sou psicóloga, eu também fiquei bem preocupada, tanto de não levar para um lugar muito egóico, de me sentir um alecrim dourado, que sou melhor que todas as outras chamas gêmeas, mas também para não cair assim num lugar onde eu descarto completamente tudo que eu experimentei ali durante esse processo, achando que foi uma viagem, que não foi nada disso, né? Porque não estou vendo aqui na matéria um milagre acontecendo da noite para o dia. Então, assim, eu ainda estou trabalhando em mim, integrando, né? Tentando realmente ancorar esse sentimento de amor, porque é um sentimento que simplesmente desbloqueia tudo. Tudo, não existe medo, não existe culpa, não existe separação. Então, não sei se eu vou conseguir ancorar o tanto que eu gostaria, né? Se depois com os problemas do dia a dia, com a caminhada nossa, né, do dia a dia, isso vai se dissolver de alguma forma e vai ficar uma pequena parte, mas eu sinto como se, é até difícil falar, é como se uma parte da consciência dele tivesse ficado comigo. Sabe? Sempre teve, né? A gente sabe que as chamas gêmeas têm uma comunicação telepática, tem essa coisa de sentir o que o outro está sentindo em vários momentos, mas eu senti que isso se amplificou de alguma forma. Como que isso vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Eu mesma ainda estou elaborando, como eu falei, mas achei importante trazer isso e falar para vocês que essa união ela é real, ela já está acontecendo num outro nível de consciência. Nós já estamos recebendo esses pulsos energéticos dessa vibração, dessa união. E quanto mais aberto você tiver, quanto mais curas você já tiver feito, quanto mais você tiver entregue para o processo, quanto mais rendido para a dinâmica você tiver, ou rendida para a dinâmica você tiver, mais fácil vai ser de você acessar essa energia e esse lugar, que é maravilhoso. A minha vontade na hora era de encontrar um caminho, sabe? Tipo receita de bolo, assim, falar, olha, gente, se você fizer essa meditação, essa cura e depois fizer esse exercício, você chega nesse lugar onde eu cheguei. E eu não consigo ainda. Pode ser que, né, que de alguma forma eu consiga encontrar um caminho para voltar nesse lugar que eu fui e que eu consiga compartilhar com vocês de alguma forma. Mas ainda não é o caso, porque a vontade que eu tive na hora era que todos vocês pudessem experimentar essa essa sensação, assim, de estar ali dentro do ovo cósmico, sabe, ainda unida, fusionada, onde o meu sorriso é o sorriso dele é o meu êxtase é o êxtase dele e o êxtase dele é o meu também. E essa experiência, assim, só essa experiência já valeu toda a jornada, sabe? Não sei se isso vai ajudar alguém, se alguém de repente está passando por um despertar aí de Kundalini, se alguém está passando por algo ou já passou por algo parecido, seria muito legal poder ouvir alguém que tenha passado por algo parecido, poder trocar essa ideia com alguém, porque eu não conheço ninguém que passou por isso. Mas eu trouxe aqui, principalmente essa informação de que todas as chamas gêmeas estão recebendo essa informação em algum nível. E o tanto que você está aberto é o tanto que você vai conseguir acessar num nível real de sentir no seu corpo, sabe? Então acho que é isso. Queria vir aqui compartilhar isso com vocês. Lembrando que em setembro a gente vai fazer um retiro aqui em Minas. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E quem tiver interesse pode mandar mensagem, tá? Estou aqui à disposição também para ouvir vocês. Um beijo, obrigada.